Áudio. Ei, sejam bem-vindos ao Contracapa, meu nome é Felipe, se você gosta de livro, leitura, literatura, considere inscrever aqui no canal. E hoje é um vídeo de finalização de ano, né? Então eu vou passar para vocês quais foram todas as séries que eu li, séries literárias, óbvio que é um canal de literatura, todas as séries literárias que eu li esse ano. Se você viu o meu vídeo de melhores fantasias do ano, você já viu 80% das séries, porque eu leio muito fantasia. Então aqui você vai ver só três séries a mais do que eu li, do que eu falei lá no vídeo de fantasia. Bom, então, sem mais delongas, vamos lá, porque são algumas séries e cada série tem bastante livro. Então, a primeira série que eu li esse ano foi Mistborn, Nascido das Brumas, que consiste em 3 livros. Aqui eu tenho 2, porque o primeiro eu tenho um e-book. O primeiro é Mistborn, o Império Final. O segundo é Mistborn, o Poço da Ascensão. E o terceiro é Mistborn, o Herói das Eras. E a premissa de Mistborn é muito interessante. A premissa do Mistborn é o Brandon Sanderson, né, o autor, ele brincou com os clichês de fantasia. Então a fantasia tem aqueles clichês de o escolhido, o Lorde do Mal, e o que o Brandon Sanderson fez foi criar uma ambientação, um mundo em que o escolhido perdeu. Foi lá no finalzinho, pá, perdeu e o Lorde do Mal ganhou e criou um império imenso lá a partir do momento que não tinha mais o escolhido para combater com ele. Então a história começa depois de anos e anos que esse Lorde do Mal está no poder, e é um universo que tem os Nascidos das Brumas, né? Mistborn, Nascido das Brumas, que são pessoas que conseguem queimar internamente ferro. Então, por exemplo, ela ingere estanho, consegue queimar o estanho, e a partir do momento que ela consegue queimar um determinado ferro, ela consegue fazer um tipo específico de magia, que pode ser tanto, chama alomância, né, na série, mas ela pode tanto manipular pensamentos de pessoas, ela pode empurrar ferro, puxar ferro, ela consegue ficar super resistente. Então tem esse tipo de pessoas que são os Nascidos das Brumas. E o livro é meio que se fosse um daqueles filmes de assaltar cassino, sabe? Que tem as pessoas, que tem uma dupla, ou duas pessoas recrutando pessoas com habilidades diferentes para conseguir cada um deles utilizar da sua característica, do seu poder, para ali dar um baque no que eles querem. Aqui no caso a gente acompanha Kelsier, que quer dar um baque no Lorde Soberano, que é o Lorde do Mal. E o Kelsier é um Nascido das Brumas, então ele consegue fazer todos os tipos diferentes de alomância, enquanto ele vai recrutando pessoas que têm alguns específicos. E aí ele também encontra a Vin, que também é uma Nascida das Brumas ali, que ele ensina a ela, e tem uma sessão muito legal de tipo mentor ensinando e apresentando as coisas para pessoa, pro aprendiz aprender, né? Tipo Yoda e Luke, assim. Então a primeira série que eu terminei foi Mistborn, o Nascido das Brumas. Eu tô falando, minha ordem cronológica não vai ser por qual livro que eu comecei, vai ser por séries que eu finalizei. Algumas eu não finalizei por quê? Porque o autor não termina, mas foi o último, eu considero o último livro que eu li na cronologia das séries que eu terminei. Então, o primeiro, Mistborn, Nascido das Brumas. O segundo que eu li foi o Ciclo Terra-Mar, escrito por Ursula K. Le Guin. O primeiro livro é O Feiticeiro de Terra-Mar, o segundo é As Tumbas de Atuan, e originalmente tinha um terceiro livro chamado The Farthest Shore, que seria a costa mais longínqua, talvez, que não tem traduzido ainda. Então eu só consegui ler esses dois da Ursula K. Le Guin, do ciclo Terra-Mar. E o primeiro livro é O Feiticeiro de Terra-Mar, e o segundo livro é As Tumbas de Atuan. O Feiticeiro de Terra-Mar conta a história de Ged, que é o maior feiticeiro de todos os tempos que já existiu. E ela conta como que ele se desenvolveu até virar o maior mago que já existiu. Então a gente acompanha ele desde aprendendo que existe magia até ali chegar na parte de ser o maior de todos os tempos. Eu vou fechar a janela.
E o segundo a gente acompanha a história. E no segundo livro, As Tumbas de Atuã, a gente acompanha Tenar, que é uma menina que ela nasceu já para ser uma sacerdotisa, e aí ela tem que desafiar ali o que foi incumbido a ela, porque não necessariamente ela quer viver aquela vida. E a partir de um certo momento na história, o Ged, que é do primeiro livro, acaba também se encontrando com ela. Então, o ciclo Terra-Mar, Terra-Mar porque o mundo que a Ursula K. Le Guin criou é meio que um marzão cheio de terras, então Terra-Mar é meio que ilhotas, né? E é muito interessante. Eu gosto muito de como que a Ursula K. Le Guin escreve, eu gosto muito de como que a Ursula K. Le Guin encara a fantasia, porque inclusive no final do Feiticeiro de Terra-Mar tem uma nota dela falando que tipo, ela não acredita em o bem contra o mal, né? Ela acredita em que as pessoas têm uma complexidade ética, tem uma riqueza moral específica que não necessariamente envolve o bem ou o mal. Todo mundo é bom, todo mundo é mal, dependendo de cada situação e de ponto de vista. E é assim que ela encara a fantasia. Então a segunda série que eu li foi Ciclo Terra-Mar, de Ursula K. Le Guin. E a terceira série que eu li foi As Crônicas do Matador do Rei, que envolve O Nome do Vento, O Temor do Sábio e um adendo ali, a música do Silêncio, que não necessariamente faz parte da história aqui. Então, O Nome do Vento, a gente acompanha a história de Kvothe. Kvothe é uma lenda viva nesse universo que o Patrick Rothfuss criou. Ele tem feitos históricos, todo mundo sabe desses feitos, todo mundo tem o Kvothe como um cara incrível. E a gente acompanha a história dele fazendo todos esses feitos. A história é uma narrativa moldura, ela começa já com o Kvothe um pouco mais velho, ele tem uma hospedaria, né, uma taverna, e ele eventualmente encontra um cronista que é um cara que reconhece ele e fala, não, preciso contar a sua história, sei lá o que, tal, e acaba contando a história dele a partir daí. Então, o primeiro dia, por quê? Porque o cronista fala, vou ficar 3 dias aqui na sua hospedaria, e aí nesses 3 dias você me conta toda a sua história. Então, no primeiro dia, não é só um dia, tipo anos e anos da vida do Kvothe. Não sei se é tantos anos assim, porque no primeiro livro, mas são anos na história do Kvothe que ele está contando em apenas um dia. Por isso que é o primeiro dia. E essa história, e o Patrick Rothfuss, ele escreve de uma forma muito lapidada, ele escreve de uma forma bem floreada, e vira e mexe ele coloca uns floreios, assim, tipo, umas rimas, umas formas bonitinhas de escrever. Pelo menos na tradução ficou assim, né? E O Nome do Vento é um livraço. Aí depois O Temor dos Sábios, que tem 960 páginas, meio que segue o que aconteceu no Nome do Vento. Só que aí já não posso falar porque, né, spoilers. E aí tem essa música do Silêncio, que é um livrinho curtinho, tem 130 páginas, que é meio que um spin-off, assim, ele conta a história de Auri, que é essa menina aqui, que é uma personagem que aparece frequentemente na cronologia aqui da história, Crônica do Matador do Rei. Então a Auri aparece bastante, é uma personagem frequente, que ele falou, não, vou fazer um livrinho só de uma semana dela, que é A Música do Silêncio. Então, a terceira série que eu li esse ano foi A Crônica do Matador do Rei, que acompanha a história de Kvothe. A próxima série que eu finalizei, essa não tá no meu livro de melhores fantasias, porque ela não é uma fantasia, que é Jogos Vorazes. Então, como eu falei já pra vocês algumas vezes, que eu tive um início tardio na leitura, eu perdi a maior parte do hype dessas séries, né, mais YA, e eu tô pegando pra ler, porque se elas ficaram gigante do jeito que elas ficaram, foi por alguma razão, então eu peguei pra ler. E aí eu já li Harry Potter faz 2 anos atrás, e agora eu peguei Jogos Vorazes. Então tem Jogos Vorazes, Em Chamas e A Esperança. E esse aqui, não sei se eu preciso me delongar muito, acho que todo mundo meio que já conhece a história, né? Que é uma distopia onde o pessoal é todo dividido em distritos, então tem distritos mais pobres, tem mais ricos, e todo ano eles pegam 2 jovens de cada distrito para eles se matarem, e aí quem sobreviver
vira o ídolo ali das pessoas daquele evento. No primeiro livro acontece justamente isso, a Katniss Everdeen, que é do Distrito 12, ela se coloca como tributo no lugar da irmãzinha que foi escolhida, e aí ela tem que entrar no jogo pra dominar geral lá. Bom, Jogos Vorazes foi uma série também que eu terminei esse ano, ela é surpreendentemente boa pra mim, pra ser o YA, não sei se eu tava com um pouco o pé atrás e tal. Vez ou outra, ela ficava muito na cabeça da Katniss, então ficava, puta, ela gosta do Gale, mas ela gosta do Peeta, mas o Peeta pode estar assim, mas... E aí enche um pouco o saco, mas de modo geral é muito boa e faz todo sentido ter virado essa grandiosidade que... Fecha? Virou. Então, os Jogos Vorazes foi mais uma série que eu terminei esse ano. Outra série que eu li esse ano, voltando para as séries de fantasia, foi a Companhia Negra, que envolve a Companhia Negra, Sombras Eternas e a Rosa Branca. A Companhia Negra, a gente acompanha a história da Companhia Negra, que é que é um exército livre. Então, é um exército livre, quer dizer que ele não é preso a nenhum governante, ele não é preso a nenhum país, a nenhuma região, e eles podem aceitar contratos de acordo com o que eles quiserem. E a gente acompanha a Companhia Negra pelos olhos do Chagas, que é o médico e o documentador da história, o cronista talvez, que toda a geração dessa Companhia Negra tem uma pessoa que documenta tudo para o pessoal do futuro poder checar para ver se o que eles estão fazendo hoje está alinhado do que eles estavam fazendo antes. E aí a Companhia Negra se vê numa situação em que uma feiticeira mais poderosa que existe, ela consegue ser libertada de um sarcófago que ela tinha sido jogada junto com seus feiticeiros fodões lá, e ela acaba conseguindo sair e tá dominando geral, tá criando o império dela lá, e ela contrata eles para reprimir os rebeldes. E essa é uma série que eu amei demais, é uma dark fantasy, e eu adorei também a escrita do Glenn Cook. Ele escreve de uma forma muito direta, ele tem uma experiência na vida dele de ser fuzileiro naval, então ele conta de uma forma que mostra a proximidade de cada um dos pessoal do exército, né, da Companhia Negra. A relação entre eles é muito forte e cria também muito mistério ainda nesse mundo. Então a Companhia Negra é uma das séries que eu amei ler esse ano e eu finalizei também. E a outra série que eu finalizei esse ano é Os Sete Reinos, escrito por Cinda Williams Tima. O primeiro livro é O Rei Demônio, o segundo livro é A Rainha Exilada, o terceiro livro é O Trono Lobo Gris, e o quarto livro é Coroa Escarlate. E aqui nessa série a gente acompanha a Raíssa Ana Mariana, que é uma princesa herdeira, que ela tem que estar sempre dentro dos conformes de uma princesa que vai ser parte da sucessão. Então ela tem que ir um monte de compromissos que ela não está de acordo, ela tem que ir etiquetas e tal. E a gente acompanha Hans, que é um menino de rua que ele cresceu ali num lugar pobre e está tentando se endireitar na vida. E aí a história começa realmente quando o Hans e o dançarino de fogo, que é o amigo dele, tiram um amuleto super foda de um grupo de magos jovens, e aí ele pega a antipatia desses magos pro futuro. Então eles vão meio que atrás dele, e o pai de um desses magos que foram roubados pelo Hans é da corte da rainha. Então eventualmente ali as histórias se misturam e ele se desenvolve muito pro mundo. São 4 livros, então tem muita história para ser contada, e no final toma proporções muito, muito grandes mesmo, e eu gostei demais. Então, Os Sete Reinos, escrito por Cinda Williams Tima, foi um dos que eu finalizei também esse ano. A próxima série que eu finalizei esse ano é uma das séries mais extensas que eu li, que é The Witcher. São 7 livros e tem até mais um spin-off que não faz parte aqui da cronologia da série, mas aqui são 7 livros. Os 2 primeiros livros são contos, que são A Espada do Destino e O Último Desejo, e aí depois são 5 livros ali de cronologia de história realmente efetiva. Os primeiros 2 livros servem para nos habituar sobre a história, sobre quem é o Geralt de Rivia, que é o protagonista da história,
como é que as pessoas encaram ele, como é que é o mundo, para depois entrar na cronologia mesmo, e a gente já começa a acompanhar a Ciri, que é meio que uma protegida do Geralt, e a Yennefer, que é uma paixão que acaba sendo também protetora dessa Ciri. Só que cada um começa a tomar um lado diferente, cada um começa a ter problemas diferentes, e assim que o Andrzej Sapkowski, que é o autor do livro, explora essa série. Então, The Witcher, que na verdade acho que se chama A Saga do Geralt de Rivia, foi uma das séries que eu finalizei, são 7 livros e eu gostei muito. O último livro, o último e o penúltimo livro é uma confusão temporal, porque começa falando do pessoal lá na frente e aí depois eles... como é que você se sentiu fazendo isso? Aí depois, em vez do cara falar como se sentiu, vai pra época que o cara tava passando por aquilo pra mostrar pra gente, sabe? Então é uma coisa de meio temporal, vai e volta muito louco, mas eu gostei bastante. Eu gosto muito da escrita do Andrzej Sapkowski. E mesmo que às vezes ele acaba ficando um pouco prolixo em áreas que não são necessariamente interessantes pra gente, porque, por exemplo, a gente tá acompanhando o Geralt, só que aí um capítulo começa a falar sobre um conflito de um reino com outro reino, porque ele só vai retomar isso depois de mais um livro na frente. Aí você fala, puta, meio cansativo e sem propósito. Mas aí tudo faz sentido e eu gostei demais da escrita dele e dessa série. E para terminar, a última série que eu finalizei esse ano foi a série do Sight, que envolve o Ceifador, a Nuvem e o Timbre. O Timbre eu só tenho em e-book. Então aqui a gente conta a história de um futuro próximo. Então a gente criou uma inteligência artificial que consegue ter tecnologia para cuidar da gente, de qualquer coisa, cuidar da humanidade para qualquer coisa que a gente precisar. Então, por exemplo, tá com... ninguém mais passa fome. A pessoa se machuca, consegue fazer um negócio ali que volta tudo. Alguém cai do prédio e se esborracha no chão. Eles são levados para uma câmara de recuperação e aí essa pessoa consegue estar viva de novo, sabe? Então acaba tendo uma superpopulação porque não se morre mais, e aí eles criam uma organização chamada Ceifa, que são pessoas incumbidas de criar de matar as pessoas. Então as pessoas só são mortas pelas mãos dos ceifadores nesse universo, ou queimadas, mas grande parte é pelos ceifadores. E aí a gente acompanha a história de Citra e Rohan, que são dois jovens que foram requisitados a serem aprendizes de ceifador, e aí tem todo aquele conflito, né, entre eu quero ser ceifador, eu não quero, a vida, a morte, e a gente acompanha tudo isso daí. Então, esse é o primeiro livro, depois começa a desenvolver em âmbitos maiores a história, e tem uma linguagem muito rápida, todos os capítulos são breves, então a gente consegue matar muito fácil essa série de Sight. Então, Ceifador, a Nuvem e o Timbre. E essas foram as séries que eu li esse ano. Me conta aí quais séries que você leu bastante, não leu, quantas séries você não terminou esse ano? Me conta aí como você não terminou, porque eu também sou craque em fazer isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Até o próximo.